Boa noite, meu povo, sejam bem-vindos. Quanto tempo que a gente não faz uma live de entrevista aqui, né? Pois é! Chega de reality, chega de bobado, gritaria, confusão. Hoje é dia de entrevista, tô um pouquinho atrasado. Por favor, metam o dedo no coração para avisar seus amigos, seus inimigos, seu povo. Deixa eu ver se a Giovana já chegou, se alguém vê a Giovana Figueiredo, minha convidada de hoje. Atriz revelação, uma das revelações, apesar de ter uma carreira consistente no teatro, uma das revelações de Mar do Sertão é a Jacilane. Pois é, eu vou bater papo com ela. Elaine Miana, obrigado. Eliane, obrigado. Então vou bater um papo com essa menina talentosa. Quero muito saber detalhes da carreira dela, dos projetos dela, da vida dela. Deixa eu ver só se ela já chegou. Já chegou. Tem que me desculpar. Lúcia Magal, boa noite, querido. Estou aqui de novo. Obrigado, Lúcia. Olá! Olá, Jade, tudo bem? Menina, antes de mais nada, mil desculpas, mas depois de velho, a pessoa ficou atrasado. Eu não sei o que aconteceu. Eu sou capricorniano, eu considerava atraso falta de caráter. Agora eu sou a pessoa mais mau caráter que eu conheço. É assim, ó, pra mim é coisa de brasileiro. 15 minutos é tolerância, sempre. Não, mas assim, vou me desculpar porque peguei essa camisa para vestir florzinha, botar uma coisa mais flor, botar uma coisinha para receber uma gata dessa, uma revelação, uma atriz incrível. Você acredita que a camisa, eu sentado aqui, você botar a camisa, tô morrendo de calor, aonde eu faço não tem ar. Cadê a camisa? Cadê a camisa? Eu procuro a camisa. Eu tenho muitos cachorros. Um dos meus cachorros pegou a camisa e tava levando a camisa para chuva. Aí tive que correr atrás do cachorro. Ó, uma novela, mas aqui estamos. Quero te agradecer demais você ter topado fazer essa live com a gente. Me desculpe a indelicadeza, porque depois que passou, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu marquei a live na hora da novela da garota. Tudo bem. É bom que a gente tem Globoplay, dá pra assistir. Entendeu? Deus salve o Globoplay. Ainda bem, porque senão eu tava perdida. Porque muitas, assim, é uma coisa, eu nunca consigo acertar. Então, assim, eu tô aqui, 5h30, a hora da novela, a hora da novela. Eu olho de novo, 7 horas. Como assim? Aí eu tenho que voltar. Peraí, Globoplay, porque senão não vai rolar. Eu lembro da novela 5h30 às 7 horas. Não sei o que acontece. E assim, e é uma novela tão gostosa, né? É uma coisa tão impressionante. As pessoas falam assim, você gosta de Mar do Sertão? Eu falo, gente, Mar do Sertão é uma coisa assim... Eu não consigo nem chamar exatamente de uma novela. É como se fosse... como se eu estivesse vendo... Não sei, as coisas me remetem muito à vida da minha família. Assim. A família da minha mãe é de uma cidade interior, onde tinha um coronel. Meu avô, no caso, era o coronel Tertúlio. A minha avó era uma mulher braba, feita Deodora. E tinha um tio que era mega irresponsável e bom vivan, assim. E tinha um outro que era super sério, médico, que eu remeto um pouco a Candoca. E tinha um outro que sumiu no mundo e voltou tempo. Então, me é tão familiar, mas ao mesmo tempo é uma novela que você não enjoa de assistir. Se ela ficar tocando a noite inteira, a gente vai assistir, porque ela é leve e ao mesmo tempo trata de assuntos sérios. Tem esse elenco que é um absurdo, é ridículo, né? De gente nova como você, apesar de você já ter uma carreira no teatro, até mitos como Débora Bloch, como José de Abreu, Cosme dos Santos, tantos atores incríveis. Então, assim, é uma novela deliciosa de assistir. E eu tenho a impressão que é uma novela deliciosa de fazer também. Eu estou enganado? Não tá enganado. Eu queria dizer pra você que assim, como é sofrido fazer Mar do Sertão, que história difícil. Mas eu não tenho o que reclamar. Às vezes é até chato, eu queria ter alguma coisa pra reclamar. Porque assim, é todo mundo tão genial, assim. É lógico que assim, eu me vejo muito, porque eu moro com muitas das pessoas que fazem Mar do Sertão. Como eu não sou daqui, então a gente mora todo mundo meio que no mesmo prédio. Então, eu tenho muito contato com a galera mais nova. E a galera mais nova, cara, eles são muito divertidos, mas quando você trabalha com eles, eles são geniais. Eu fico olhando, às vezes eu assisto algumas cenas, eles gravando, eu fico, não é possível que essa pessoa teve essa ideia.
Não é possível que ela pegou esse texto que é maravilhoso, porque o texto é muito bom também, ele já chega bom pra gente. E ainda faz ficar melhor. Que inferno isso, não é possível. E aí, falando do meu núcleo, basicamente, porque eu gravo muito, eu, Titina e o Helder. Uhum. Eu falo que, assim, é insuportável gravar com eles. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, porque, assim, é um mais genial que o outro, é um mais generoso que o outro. E a gente ri, e a gente se mata, assim. Não, o meu núcleo, eu fico gravando sendo assim, ó. Tá. Não, eu Ficar fiquei com raiva do imaginando Helder. isso. Eu fiquei imaginando isso. Quantas horas vocês demoram para gravar uma cena de 5 minutos? Porque, Vou te cara, falar. Fala. eu não conheço o Helder ser humano. Eu não conheço, né? Eu conheço o Helder artista. E o Helder que a gente vê dando entrevista. Tem uma entrevista dele, que história é essa, poxa? Eu Que amo é essa uma entrevista. espécie, que é uma espécie de tônico que eu tenho. Às vezes eu tô surumbático, eu tô para baixo, assim, o que eu vou fazer? Eu gosto muito de tombo, né? Eu sou a pessoa que tem. Eu sou horrível. Eu adoro ver tombos, desde que as pessoas não se machuquem. Aí eu vou ver um vídeo de tombo que eu tenho. Ah, vou te mandar alguns então, menina. Ou eu vou ver uns vídeos de tombo que eu tenho, que eu me animo, desde que não haja para tudo esporte. Ou eu vou ver a entrevista do Helder por postar. Não, Não aquela tem entrevista é como. muito boa. É muito boa. Mas assim, ele é muito parecido com o que ele faz o Sabá. Não que ele é parecido com o Sabá, mas ele tem aquela energia dele mesmo. Então, assim, ele faz piada a cada 2 segundos. E a Titina falou isso tem uns 4, 5 dias. Ela falou assim: parece que ele tem prazer em fazer a gente rir em cena. Parece Eu que tenho. assim, ele só para quando ele faz a gente rir. Mas, por incrível que pareça, a gente grava muito rápido. É muito rápido gravar. A gente grava, tipo, cenas assim, ó. Já foi. Porque é meio isso. A Marcinha Andrade, que é a nossa produtora de elenco, junto com o nosso diretor, junto com toda a equipe da Globo, fez uma coisa muito louca, que é assim, juntou eu, a Titinha e o Helder. É assim, o Helder, eu amo ele de paixão, ele é o amorzinho da minha vida, ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele é louco da cabeça. Ele não bate bem. O tico-teco dele não se conversa. A Titina é outra louca da cabeça. O tico dela se conversa um pouco mais, mas não muito. E eu sou pior. Entendeu? Então, fico o Helder completamente doido, eu embaixo, que assim, não faz o menor sentido, e a Titina, que também não é boa das ideias. Então, assim, juntou 3 malucos. A gente é 3 doido, maluco. Então, por isso que funciona. Porque é assim, ó, vamos fazer, vamos fazer. Eu fico assim, às vezes eu paro, olho de fora e fico, meu Deus, que manicômio. E vocês improvisam muito? Sim e não. Vale? Vale se eu fizer sim e não? Vale, claro. Ah, claro. Dentro do bom senso de não levar um pito do autor e do diretor. Sim, não, e é engraçado porque as pessoas acham que a gente improvisa mais do que a gente de fato improvisa. O que não é. O texto chega muito bom. Então a gente, porque os 3 são capazes de, se você der corda, eles vão assim, ó, ao infinito e além, fica fazendo uma cena de 6 horas. Então a gente fala, não, vamos sentar e vamos fazer o que escreveram, entendeu? Escreveram isso aqui, a gente vai fazer isso aqui. A gente consegue fazer só aquilo ali? Não. Mas a gente faz o que está escrito. Tudo que a gente faz está escrito, a gente só insere um pouquinho mais. Entendeu? Então a gente. Vou colocar aqui. Então, às vezes a gente repete uma vez a mais, às vezes a gente faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas é mais corporal que a gente improvisa do que de fato na fala. É engraçado isso. Eu entendo o que você está falando. Porque vocês têm o respeito pelo trabalho do autor. E isso é muito bacana, que tem que ser. Eu tenho certeza que o Helder, por exemplo, o jeito que a gente sabe que ele é pancada, né? Pancada pro bem, é um pancada do bem. Sim, ele é um pancada completamente do bem. Que quando ele pega aquele texto, deve vir uma coisa dentro dele de querer fazer mil loucuras em cima daquilo. Mas aí vem o profissional, né? Vem o ator, vem o cara que tem séculos de talento, que escreve também.
e que respeita, obviamente, o que foi escrito. Mas a partir daí, na direção, dá para brincar em cima, dá para fazer uma série de coisas. E que a impressão que dá para quem assiste é o seguinte, que a criatura, vocês chegaram para gravar e falaram assim, gente, não recebi o texto. Não, faz aí. Você tem que fazer isso, isso, isso. Eu vou dizer que talvez seja essa sensação que a gente tem às vezes, porque assim, eu confio muito nos nossos diretores, muito, muito, muito. Eu tenho eles no meu coração, eles são maravilhosos. E aí tem alguns diretores, por exemplo, o Pedrinho Brenelli, que é um amorzinho, o Alan também faz bastante isso. A gente chega e eles entenderam como a gente funciona já, esse trio, né? E aí a gente chega e faz, Pedro, a gente vai rolar no chão, dar 4 pulos, passar por cima da mesa e bater um na cara do outro. O Pedro faz, vamos testar? Vai ficar ótimo. Eu fico assim, como é que eles compram essas ideias? Que a gente faz umas ideias e às vezes quando a gente não chega com ideia maluca, eles chegam com ideia maluca. O que é assim, a gente fica, não é possível. Tem umas semanas para trás aí, teve uma cena que o Helder estava deitado em cima da mesa da prefeitura e que eu chego e fico, o que é isso? Nivaldo fazendo massagem sababodã em cima de minha mesa, gente. Vamos ter um pouco de senso. Foi uma ideia do Pedro Benelli. Ele fez, eu queria que você ficasse deitado em cima da mesa. O Helder fez, não. Pelo amor de Deus. Deitado em cima da mesa. O Pedro Benelli, tá bom, vamos tentar. E aí é isso, assim, a minha salvação nesse todo é que, como o Sababodó apronta todas e mais um pouco com o Jessilane, eu, dentro de cena, eu levo pro pessoal. Eu fico assim, é pessoal, ele tá me zoando no pessoal. E aí eu não consigo eu não consigo rir. Porque eu fico quase com raiva, de tipo assim... Com raiva, né? Ele tá me zoando, eu vou dar um soco nele. E aí, quando acaba, eu... Tá bom, agora pode dar risada. Como é que você faz isso? Como é? Entendeu? Então, assim, a gente tem essa sensação também de que a gente chega e faz... cara, vamos fazer. Porque é isso, a gente chega com o texto muito afiado, né? Tem isso, 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 tem esse caminho. O que a gente vai fazer... Aí, meu amor. Da hora. É o que for. Porque a Carla Patrícia está dizendo aqui, trabalhar com Helder deve ser bom demais. Eu falei, eu acho assim, deve ser maravilhoso, claro. Agora, quando falaram assim, o Helder vai fazer novela, na memória eu pensei, gente, esse homem vai tocar o terror naquele bastidor. Porque ele é o tipo de pessoa que ele não precisa nem de texto. Ele é engraçado. Ele respira, ele contando uma história triste... Eu acho que deve ser terrível ele contar uma história triste, você rir e ele ficar até puta. E ele, então, como Sababodó, ele não precisa de ter. Às vezes ele tá parado. Você já aquela boquinha dele, eu não aguento. Aquela boquinha. Você já ri. Deve ser eu acho que isso vai ser eu acho bacana no seu caso, a novela, porque assim, o núcleo lá da casa de Sababodó, e Nivalda e Jessilane é um mundo invertido, né? Completo. É um mundo invertido. Você abre a porta e é aquela... Como é que ele chama, né, Alexa? Como é que ele... A Romera. A Romera. Gente, eu amo a Romera. Eu faço tão mal. Asa branca. Não, aquilo ali já é um mundo invertido. Mas a Jessilane, ela circula, ela está inserida naquela maluquice, um fantoche do pai em processo de libertação, mas ela tem cenas bacanas, principalmente agora com a Candoca, com a Isadora Cruz, que é um outro lado de é uma outra Jessilane que brotou e está aflorando ali, né? São quase duas pessoas. Tipo, quando eu peguei, né, esse pedaço a primeira vez, porque o começo da novela eu tô muito inserida ali naquela família. E quando eu começo a desenvolver essa relação com a Candoca, com a Isadora, é isso, assim, eu vou confessar que eu entrei um pouco em pânico, porque eu olhei e fiz assim, como é que eu vou manter? Porque ela não pode... Ela é filha daqueles dois malucos da cabeça, então normal ela não é, mas ela tem que ser um pouco mais normal. Então, como fazer o meio termo de tipo assim, doida? Talvez, mas do bem, mas legal, tranquila. E aí tentar achar esse meio termo, porque ninguém é uma coisa só, né? A gente...
assim, eu digo isso por mim, porque em alguns lugares essa personagem acabou caindo de que eu tenho algumas respostas rápidas muito parecidas com a dela. Não são todas as minhas personagens que acontecem isso, mas essa acabou acontecendo. E eu consigo me ver. A minha família é um pouco meio. Tem o ritmo da casa do Sabá. Entendeu? Mas eu, quando tô no trabalho, eu tô aqui, tá tudo bem, tô tranquila, não vou sair correndo. Talvez eu saia, mas é só quando eu tô muito louca da cabeça. Entendeu? Então, assim, todo mundo tem esse lugar. Eu sou mais calma, tá tudo bem, não É. sei. Mas eu acho que, assim, o lugar dela, desse lugar com a Candoca, é isso. Ela é uma pessoa do bem, ela tá ali, ela quer aprender, ela só não tem muito filtro. Ela fala uns negócios que não era pra falar, ela faz umas coisas que eu fico. Ô, Jesse. Oh, meu Deus do Mas aí céu. não tem jeito, né? Porque assim, é claro que eu acho que ela é um ponto de equilíbrio naquele mundo Uhum. invertido ali. Ela que Ela é o dá um freio do pouco. Sabá completo. Ela é o frio. Porra. Aquela cena, então. Eu acho que foi essa cena que ela não botou ele pra correr por causa da mesa? Foi nesse Foi dia, por não foi causa que da ele ficou mesa? magoadíssimo. No caso da mesa, eu peço pra ele e pra Nivaldo irem pra casa. A Ah, Jess é. pede, mas ela não expulsa. Aí o dia que ele fica magoado é o dia que ele tá sentado na minha cadeira, que eu fico assim, Isso é. Ele ué! ficou magoadíssimo. Ele fica, é muito bom. Aquela cena foi uma das cenas que eu ri. Assim, Agora, e era assim, sério, era um lugar. Mas eu ri. Agora, assim, ao mesmo tempo que tem esse humor muito latente, muito forte, também é uma casa onde há muito amor também, né? A Nivalda Sim! com o Abu Sabah se amam profundamente, vivem uma relação extremamente romântica. Então há Uhum. uma humanidade ali, porque senão vira só quase um esquete cômico. Não, há muito ali. Tem a questão da ambição dele, que ele é infreável nessa questão da ambição. Eu acho que o humor ali, nesse caso, eu acho que foi um tônico muito bacana. Porque se não Uhum. tem esse humor, iam ser personagens, de repente, até tóxicos. A Sim. Gessilane seria uma menina infeliz. E eu Uhum. acho que o Romário Teixeira foi muito inteligente de botar um núcleo cômico para fazer essa parte, que é uma parte muito séria da fala de corrupção. Aquela história dele botar a tornozeleira eletrônica no jegue. Eu amo, sabe? Eu amo, gente, não aguento. Entendeu? Mas se você parar para pensar, é uma coisa muito séria, que fazem É. esse tipo de picaretagem, de safadeza. É dito muita coisa séria naquele lucro. Não, é isso. Tinha que ser eu. Peraí que você caiu. Eu faço isso dia sim, Relaxa. dia não. O meu ring light vira e mexe, meus 5 cachorros levam. Uma vez estava fazendo uma entrevista seríssima. Eu acho que era um professor, uma entrevista séria, tentando ficar mais sério, né? Daqui a pouco, é só. Levaram no ring light. Aí quando eu peguei de Foi volta, ele, o que embora. aconteceu? Ele achou que havia sido um desabamento. Não, porque Não, aí são levaram. cachorros. Levaram. Cachorros são assim. Mas é assim, é um núcleo que fala de muita coisa séria e cada vez mais, né? A gente vai entrando cada vez mais, Sabá vai ficar cada vez pior, ele vai me enlouquecer cada dia mais. Mais do que ele já me enlouquece. Mas assim, e eu acho que é isso, tem coisas que são tão duras pra gente, porque a gente vive isso, a gente vive corrupção, a gente tá vivendo esse tempo de política tão conturbado Uhum. que ou fica pesado demais, você faz com humor, porque o humor ele transforma e ele consegue comunicar de uma maneira que você não vai sofrer e você ainda consegue escutar. Então eu acho isso uma sacada assim muito maravilhosa, mas ao mesmo tempo eu concordo completamente com você de que naquela casa tem muito amor. Eu acho que Uhum. Jesse Sabá é o mais complicado porque ele não sabe dar amor e ela tá buscando uma coisa que ele não sabe direito como fazer. Mas eu vejo o Sabá com a Nivalda, assim, eles têm um amor que é deles, assim, e eles são inseparáveis. E tem um amor Nivalda e Jesse, que é muito forte. Elas são Uhum. mãe e filhas e elas estão sempre juntas. E aí a Nivalda fica numa situação muito complicada, né? Porque muitas vezes ela fica entre a Jesse e o Sabá. E aí o que eu faço? São as duas pessoas que eu mais amo no mundo. E a gente tem isso em casa, a gente reconhece, porque
gente, todas as famílias são de alguma forma conturbadas, todas as famílias têm problemas, e você tem pessoas que você se dá melhor e pessoas que você se dá pior dentro de casa. Faz parte, é convivência do ser humano. E aí, como é que é fazer isso com essa convivência? Porque a Jessie ama o Sabá e não tem como negar, entendeu? É o pai dela, ela ama ele, ela tá ali com ele. Se ele gritar, ela vai sair correndo e ela vai ajudar, porque é o pai dela. Mas assim, cara, nem tudo dá pra fazer. Nem É. tudo dá pra fazer. Não, e esse Assim, cenário é um cenário muito comum. Principalmente aqui, eu vou nem falar, eu vou citar o interior, beleza, mas aqui no Rio acontece muito também. A gente tem vários exemplos de políticos de carreira que ficam com uma situação complicada, do nada brota um filho, brota uma filha, aí você faz. e esses me dá onde saiu isso. Não, e essas pessoas ganham as eleições, se tornam deputados, e não sem nenhum histórico, sem nada, e a novela está mostrando um pouco isso, e é muito comum desses políticos manipularem, né, os filhos, os herdeiros que ocuparam a cadeira. Você já sabia que a Jessilane estaria num processo de independência? Ou você foi surpreendida por isso? Era algo que você ansiava? O quanto que quando você começou a novela, você já sabia essa trajetória da Jessilane? Eu chamo de Jessilane, tá? Eu amo, eu também. Não Eu não conta pro Mário. Não conta pro Mário, que eu também chamo de Jessilane, a maior parte das vezes. eu não consigo chamar de Jessilane. Para mim é Jessilane. Ah, Jessilane. Eu sabia, eu sabia. Quando ela veio pra mim, né, assim que eu... O teste dela já me dava esse indício. O teste dela era ela falando com o Sabá, e Sabá, ela numa ligação com o Sabá, e Sabá falando, você não quer que eu faça o seu discurso de posse? E ela, não, você tem que entender que quem tá na cadeira sou eu, não você. Então, o teste dela já tinha isso em alguma forma, né? Então, meio ali. Mas quando chega a sinopse, né? Porque a gente recebe uma sinopse, e aí me dão a sinopse da Jessie, eu fiquei, ah, entendi. É pau, vai rolar pau, briga, correria, xingo, é isso. São esses dois que vão, que é isso. Eu quero sair, você não vai. Eu quero sair, você não vai. Vou sim, tá bom, não vai não, não sei o quê. Então, eu soube desde cedo que era isso. E é engraçado porque quando eu fiz a primeira fase, eu tentei fazer isso menos. Eu tentei fazer ela mais agradando o Sabá do que qualquer outra coisa. E aí o Alan, que é nosso diretor artístico, fez... Menos um pouco. Não, já vem pra cima dele mesmo. Já tem isso aí. É isso, você não tá aqui pra agradar ele. A gente vai brigar? Sim, porque a gente é família e família briga. Titina disse uma vez, né, que a gente adotou pra gente, de que assim, essa família é muito real. E toda família real briga. Uma família que não briga é uma família que não se conversa. Não se relaciona, senão não tem briga. Não. Entendeu? Tamanco voando, gente gritando, cachorro puxando coisa. Senão não é brasileiro. Assim, o que você pode, até onde você pode dar uma adiantada pra gente, assim, dessa transformação? Porque a Jessilane participou por várias transformações. Primeiro, a física, né? Porque eu achei até que tivessem trocado a atriz. Não fui eu que gente, trocaram a atriz. Aí falou, não, Jorge, nossa, que gata! Aquela peruquinha aí, aquele aparelho. Gente, aquele aparelho. Você gravou quanto tempo com aquilo? Um mês. Nossa! Assim, não dá água. Imagina. Igual uns canudinhos no mar. Eu esquecia que eu precisava de um canudinho, eu bebi água assim, ó. Aí você cagava toda. Aí eu me molhava inteira, ficava todo mundo figurino assim, ó. Parabéns. Ai, meu Deus. Esse povo que tá estreando em novela. Exatamente. Eu ficava, gente, mas é que é muito difícil beber água, eu tô com fome. Gente, e eu ficava babando. Babar era o pior. Babar pra mim era o pior. Eu babava assim, gente, peraí, eu preciso de papel. Que libertação.
Você lembra do último dia que gravou sem aquilo? Você jogou do outro lado da cidade cenográfica? Cara, ai, a última vez que eu gravei foi a cena do Sabá sendo preso. Foi a Ah, última cena que eu gravei. Mas assim, eu não tinha tanto ódio assim, não. Eu fiquei tranquila, assim. Ele era ruim de ficar muito tempo. Mas eu aprendi também que era isso. Como eu aprendi a colocar, eu aham. ficava meia colocada, meia não. Aí quando a galera falava, vamos pro set, eu fazia, bora, agora é hora. Então, assim, então eu não ficava muito com ele. E eu gostava até, porque me dava um lugar diferente pra Jéssica. Eu tinha que falar de um jeito totalmente diferente. Uhum. Eu não conseguia baixar a cabeça. Eu não conseguia fazer isso aqui. Assim, ó, jamais. Então eu tinha que ficar aqui, porque batia, era uma coisa horrorosa. E aí, porque ele tinha um ferrinho que vinha até aqui, né? Aí eu fazia assim, É, não dava pra tirar a blusa. Então me dava um corpo diferente. Então, nesse lugar eu gostei, assim. O ator que gosta de sofrer um pouco também, sabe? Tipo, não, ai, porque foi bom. vocês dizem que tudo ajuda na composição, né? Eu já entrevistei várias pessoas que disseram assim: ah, eu estava pensando, era um personagem de época, né? Eu estava com a personagem da cabeça, direcionando, aí fui fazer o primeiro teste de roupa. Mudou tudo, acabou tudo, porque quando eu me vi vestida como a fulana, não lembro o nome da personagem agora. Acabou, eu mudei tudo, eu vi uma outra história, comecei a desenvolver, fui conversar com o diretor, que tem muito isso, né? Tudo Sim, que você tem ali ao seu redor vai te influenciar de alguma maneira, te ajudar de alguma maneira na hora de desenvolver essa pessoa, né? não, exatamente. E eu tive muito isso com a Jéssica. Não só na primeira, mas como na segunda também. Porque eu experimentei as duas fases num único dia, né? No primeiro dia eu experimentei as duas fases. E aí o aparelho eu já sabia que eu ia usar. Então eu já estava meio preparada. Então eu senti o impacto no corpo. Mas a gente decide quase no primeiro dia aquela estética Barbiecore, né? Que ela só usa rosa, a Jéssica. Agora ela foi para um branquinho, às vezes para um bege, mas 80% do tempo dela, ela tá de rosa. Quando eu vi aquilo, eu fiz, nossa, é outra coisa. Nossa, é outro lugar. Outro lugar completamente diferente. Não era aquilo que eu estava imaginando. Eu achei que ela ia de A a Z e não. Então, assim, quando você se vê, faz muita diferença. Muita diferença. É muito louco. Eu tenho a sensação, vou falar maluquice agora, hein? Sabe quando você veste uma roupa e aí você olha no espelho e você fica, não é o que eu tô sentindo agora? Aham, Tá claro. bom, mas não é isso. É essa sensação que dá. Quando você veste, você fiz, é esse outro lugar aqui. É Aham. a sensação, mas é a sensação oposta. Quando você veste, você fala, não é o que eu tô sentindo. E aí, quando eu visto, e é aquilo, porque, né, é um trabalho em conjunto, eu falo, é esse outro sentimento aqui que é pra sentir, não esse. Ah, que legal. Que descoberta legal. Então, Eu é nesse imagino. sentido. Agora, assim, voltando àquilo que eu te... O que que você pode adiantar? Até onde você pode adiantar dessa mudança da Gesline? Ela tem previsto por agora um embate realmente mais sério? Você acha que tem, ou sabe, né? Ou se não pode dizer, um rompimento mesmo? Porque eu acho que vai chegar um momento, porque o Sabá, é o que você falou, ele está cada vez pior nessa história de querer ser Exatamente. candidato a governador, a história das terras envenenadas. Ele tá cada vez mais enrolado e eu acho que ele vai se enrolar cada vez mais e a Jessie está querendo se desenrolar cada vez mais para ter. Então, eu acho que vai ter um confronto sério ali, acredito eu, em algum momento. É isso que É, vai ter? O que, é que você pode dizer sobre isso? vou ter que admitir que eu não sei muito a mais do que vocês, porque a gente tá na TV no episódio 80, alguma coisa assim. Eu tenho lido até o 120. Não é muito a mais. Aham. Então, assim, então eu também nem sei de tanta coisa. O que dá para adiantar Jesse tem muitos altos e baixos, né? Como qualquer ser humano, ela vai dar dois passos para frente, pode dar um para trás, dois Uhum. para frente, um para trás. Então, eu acho que esse é mais ou menos o ritmo que a gente vai seguir agora. Os próximos
os próximos episódios, e tá para acontecer, assim, eles vão ser mais difíceis. Eles vão ser episódios difíceis pra Jessie. Vai rolar um rompimento um pouco maior, vai rolar um. Até. Eu não vou dizer que a gente. Porque a gente nunca perde o time cômico, né? Mas assim. Vai rolar uma tristeza, vai rolar um. Nossa, Mas eu minha acho que se vida. faz necessário, até para a jornada da personagem, né? Porque, gente, chega um ponto que, gente, passou o limite. E o Sabá, ele parece que ele vai chutando o limite. Ele vai assim, ó, eu vou chutar isso aqui pra ver onde vai. Então, agora, principalmente a casa dos 80, 90, é bem delicado, é bem complicado, entendeu? Mas E ela vai menino, tentar se manter é um dos núcleos no que eu tenho mais caminho. expectativa de acompanhar, sabia? Porque eu gosto muito dessa história, eu gosto muito de como a sua personagem ela está sendo desenvolvida. Não foi, eu fiquei um pouco chocado, eu confesso, na transformação, na mudança de fase. Porque não teve Uhum. uma preparação emocional pra gente, né? Era Jessilane, do nada a Jessilane já estava prefeita, já estava eleita, eu tomei até um. Por isso que eu achei que tinha mudado a atriz. Porque ela já era Jessilane, prefeita da cidade. Então, para mim, enquanto público, foi meio brusco, assim. Mas depois disso, uma transformação. Aí você fala, e é normal. A vida inteira ela teve no domínio daquele pai, por mais que ela se rebelasse. Então é isso, é um passo para frente, dois para trás, é dois para trás, um para frente. E eu acho que isso é coerente. Melhor do que do nada sim. ela virar também uma guerrilheira e sair pelo mundo contra ele. Eu acho isso muito coerente, muito bacana. Então eu Não, acho que eu estou curioso para ver onde isso vai parar. Agora eu sinto falta de um romance aí. Não vai pintar, não? Ou já existe a gente que não sabe? Não, é que eu acho que ela tá tão ocupada Hum. tentando. É que assim, eu tava tendo essa conversa há um tempo, assim. Ela quase tem uma relação romântica com o pai, nesse sentido de tipo assim, cara, é isso, eu tô tentando virar gente. Então, eu acho que não cabe muito no momento ela se envolver com outra pessoa quando ela não encontrou nem ela mesma ainda direito. Ela não sabe Aham. nem falar sozinha direito. E aí você coloca outra pessoa dentro, assim, meu Deus, eu tô aprendendo a falar, já tem outra pessoa falando aqui, pelo amor de Deus. Gente, eu vou matar alguém. Então, assim, até onde eu sei, eu acho que assim, ela tá focada em virar gente mesmo, assim, virar pessoa física. Tá faltando o CPF da gatinha. A gatinha não tirou o CPF ainda, entendeu? E aí Agora é uma coisa. Mas não agora me diga sei. assim, digamos que Mário Teixeira te chame e fala assim, vem cá, Giovana, vamos conversa aqui comigo. Como você gostaria que fosse o final de Jessilane? O que você, como você gostaria que fosse? Tá, você vai ter Que que me dar não um segundo pra pensar. necessariamente vai ser o que vai ser como é, né? Sim, tem tanta água pra rolar. Tem assim, É. tem episódio ainda pra rolar, hein? É, Eu acho que assim, eu ficaria feliz com dois caminhos. Dois caminhos eu acho que me deixaria muito feliz. Ou ela assume que ela é filha do Sabá e ela é igualzinho o Sabá e às vezes muito pior, porque ia ser uma delícia de fazer. Para Uhum. vocês, eu não sei se ia ser uma delícia de assistir, mas Ia. para mim ia ser uma delícia de fazer. Tipo assim, ah, é? Ninguém vai me respeitar, não? Ninguém vai fazer? Peraí, Sabá, você não vai mais fazer nada, porque quem vai fazer agora sou eu, porque você acha que você é maluco? Eu sou duas vezes mais. Peraí que eu vou lhe dar uns tapas na cara, acorda. Então, isso ia ser muito delicioso de fazer, de tipo assim, ela falar assim, ah, é pra fazer? Então eu vou fazer. Vou acabar com a vida da Candoca, vou acabar com a vida do Zé Paulino, vou acabar com a vida do Manduca, porque eu tô sem paciência. Ia ser Tadinho do Enzo. divertidíssimo, entendeu? Eu ia falar assim, meu Deus, amiga, você tava indo num caminho tão bom, o que aconteceu? Onde você virou? Então, ia ser gostoso de fazer. E eu acho que não é impossível em algum lugar. Não é, porque é isso, assim, é escolher assumir a loucura do Sabá. Ou romper no caminho completamente oposto, que é o que ela tá meio que trilhando. E assim, é,
sei lá, ia ser delicioso ela competir as eleições de governadora contra o Sabá. Governador com pai, né? Gente, aí eu queria ver, entende? Então, É. assim, eu acho que eu ia ficar muito feliz qualquer um dos extremos, de tipo assim, Uhum. porque ela tá andando aos pouquinhos, mas é isso. Não, você vai me infernizar? Tá bom. Então eu vou competir contra você pela oposição para governadora. Não quero mais ser prefeita. Não, vou sair, vou fazer que nem o Dória fez em São Paulo. Não sou mais prefeita, agora eu vou me candidatar a governador. Não quero saber. Problema É. de vocês. Não Não, gostou? duas Me opções proteste. maravilhosas. Duas opções Entendeu? maravilhosas. Não, Ia ser incrível. eu tinha imaginado um meio termo dos dois, porque eu vendo a novela, eu imagino assim, que ela se libertando dele, ela indo trilhar o caminho dele, ela chegando a ser governadora, eu pensei nisso também, ela sendo governadora e não ele, e durante o processo dela, de existência dela, ela, sem perceber, alguém virar para ela e sabe que você está fazendo igual ao seu pai, né? E aí ela está Que repetindo forte. os mesmos. Sabe a música Como Nossos Pais? E ela, Aham, de repente, nossa. ela se tocar que ela estava fazendo as mesmas coisas que o pai e ela tem isso. Gente, é isso mesmo. Eu sou uma sabá bodozinha, entendeu? Eu tinha Meu imaginado sobrenome muita é coisa Bodó. assim. É. Bom dia, Beijinho no entendeu? ombro, ature ou surta. Mas, de Atura qualquer maneira, surta. assim, é o que você falou. Tem muita água para passar, né? Para Tem inundar muita esse água pra sertão rolar. ainda, né? Ai, e eu adoro a amizade de Candoca e Jessilane. É, Eu adoro, porque assim, são quase duas faces da mesma moeda. é, Entende? Eu vejo a Candoca é, que acredita nos seus valores e faz aquilo que é importante, mas às vezes, por exemplo, quando rolou, né, as duas indo atrás patrocínio, né? de patrocínio, obrigada. Tem coisas que, assim, você tem que dar o braço a torcer. Uhum. Meu pai sempre falou uma coisa pra mim, né, que eu sempre falei muito de política em casa. E aí, meu pai sempre falou pra mim assim: você tem que entender que política é um jogo e o jogo tem que ser jogado. Você tem que Uhum. saber jogar o jogo tão bem que você dá a volta nele, mas o jogo tem que ser jogado. E às vezes eu acho que a Candoca é quase ingênua nesse lugar. Uhum. Ela quer fazer o bem e aí, amiga, a vida não toca assim. As pessoas, elas são ruins. É. Algumas pessoas são ruins. E a Jessie, ao mesmo tempo, ela acredita tanto nesse lugar que ela dá o braço a torcer demais. Uhum. Aí ela aceita qualquer coisa. E aí qualquer coisa também não dá. É. Então, assim, eu gosto da amizade dessas duas. Porque eu acho que É. elas viram mais ou menos a mesma moeda. De tipo assim, vamos Elas se fazer o meio equilibram, eu termo? acho. Uhum. E a Jessie É. aprendeu tanto com Candoca. É. Entendeu? A cena com Van Clay é herança da viagem que ela fez com a Candoca, entendeu? O Van Aham. Clay indo pra cima dela lá, ei, garoto, peraí, você vai parar e você não vai falar desse jeito comigo, porque eu não tô de brincadeira, eu não É. tô aqui pra brincar. Então, eu gosto, eu ficaria muito feliz, né, com essa amizade cada vez maior. Eu também estou adorando. Agora, uma outra coisa que eu preciso saber de você é o seguinte: além de Mar do Sertão, Giovanna também faz Desalma, que Giovanna é faz uma desalma. série pela qual eu sou apaixonada. Ela faz a Annelle jovem. Que me diga uma coisa: a terceira temporada ela está pronta? Ou vocês não fizeram? Não, a gente não fez ainda. Ai, Não tá gravada, não. eu achei que estivesse pronta. Não tá, menino. Esse roteiro nem chegou na minha mesa ainda. Xiii. É... Ai, meu Deus, frente de alguns acontecimentos atuais, agora me deu nervoso. Ah! Ai, meu Viu? Deus, Esse porque eu nervoso com sou a gente. viciado em Desalma. Eu Desalma vi é a um primeira temporada xodó. duas vezes. Duas vezes. Eu acabei e voltei. Aham. Porque eu sempre brinco que é uma série que você não pode assistir tweetando. Não Ou pode. você senta para assistir, ou você vai se perder em vários pontos. Então, eu Não, aí assisti a você não primeira entende temporada nada. duas vezes. E aí, na segunda, quando estreou a segunda temporada, eu assisti a primeira temporada de novo antes de assistir a segunda. Eu acho tão Eu amo. inteligente os lances de mudança de tempo, a questão daquela cultura que pra gente é inédita. A gente nunca, Uhum. eu pelo menos nunca tinha visto nada relacionado àquilo.
Como foi para você também? Foi seu primeiro papel na TV? É, foi meu primeiro papel, assim, de relevância, de estofo, né? Aham. Que eu falei, legal, agora eu tenho uma personagem que faz sentido, que eu quero lutar por ela e fazer isso aqui e fazer isso na TV. Mas é uma série assim que eu tenho no meu coração, porque foi o que me introduziu na TV, né? Então é uma delícia. E é louco porque fazendo Djalma eu descobri que a gente tem uma colônia ucraniana muito grande no Brasil. E a gente não fala disso. Entende? Nunca soube. Você vê, tipo, ah, não, tem muito italiano em São Paulo, a Liberdade é um bairro todo de japonês, de coreano, de chinês, não sei o quê. Mas tem uma galera que a gente não fala, o que é Uhum, muito maluco, entendeu? Que a gente lembra que tem muito descendente de alemão no Rio Grande do Sul. uhum. E aí? Então, assim, e não é só os ucranianos que são esquecidos no rolê, de alguma forma, né? Você tem várias outras culturas que se mantiveram juntas no Brasil, porque é isso, o Brasil é uma grande mistura, que a gente esqueceu, que a gente finge que não tá aqui. E Não, aí, e que uma muitas vezes reviravolta não muito louca. sabe, né? Que não sabe Não, mesmo. sim, quando eu falo que a gente esqueceu, é como um todo, a gente esquece como país, né? A gente Aham. esquece como um todo, não. Porque aí a gente não sabe. Se o país esquece como um todo, a gente que é pessoa física não vai nem saber. E aí é Não. muito louco que eu não sabia. Mas o avô do meu padrasto é ucraniano. E eu Gente, descobri fazendo desalma. Eu que juro. coisa. Tava escrito Macto. Que Menino, eu juro. interessante. Porque assim, meu padrasto, ele é meu pai, né? Então eu vou chamar ele de pai, porque é meu pai. Ele me criou Sim, desde os sim. 2 anos de idade, ele é meu pai. Ponto. E aí eu já sabia que a família dele era polonesa, né? Até porque eu tive muito contato com a parte materna, né, dele e tudo mais, da avó Iuja, da avó Sofia e tudo mais. Mas eu nunca tinha me tocado que o marido da minha bisavó, né, era ucraniano e eles vieram para cá no final da Segunda Guerra. E aí, aí eu chegava e falava, pai, a gente fez um monte de coisa, eu comi isso, isso, isso. Meu pai fazia, nossa, minha avó fazia isso pra eu comer na infância. Eu, hã? Como assim? Gente. Aquela sopa de beterraba que eles comem, Lá- Aham. eu não vou lembrar o nome agora de jeito nenhum. Meu pai falou que comeu muito na infância. É Eu aquela fiquei sopa que o chocada. menino parece que ele tá todo ensanguentado, isso, o Anatoly, né? O Anatoly, o Anatoly. É aquela que ele bava todo, assim, na Aham. primeira. Cara, meu pai comia. E eu achei isso muito bizarro. Eu falei assim, é tão louco que a gente, como país, ignora algumas coisas que eu, descendente, assim, muito próxima, não sabia, Não, e não assim, se conhecia. você chega, se você chega lá no dia da audiência, do teste para fazer a série, você falava, sou descendente de ucraniano. Ah, tá aprovado. Nem fazia teste, né? Entendeu? E, Entrada tipo, de... que loucura! E eu fui descobrir muito depois, assim, já lá dentro. Eu, nossa, como é que eu vim parar aqui? E Que assim, incrível isso. e é uma série que tem meu coração, mas ao mesmo tempo é uma experiência tão diferente, né? Se você olha para Desalma e você olha para Mar do Sertão, você fez. Não, desalma é tensão no início ao fim. Até as cenas dos jovens mais alegres, elas vão estar inseridas em alguma tensão, É em alguma aquilo. situação limite. É uma série tensa, né? É. E naquele local também, que é um local super diferente, místico. Eu não sei, de repente lá, Sim, lá não tinha nada disso, é tudo coisa da não minha tinha. cabeça. Tinha, né? Uhum, uhum. Não, é muito maluco. Principalmente, a gente gravou pouco aqui no Rio de Janeiro. A gente gravou bem mais no Rio Grande do Sul. A segunda temporada a gente gravou um pouco mais aqui no Rio. Mas é meio louco, assim. Tem histórias muito bizarras em Desalma. Eu acho que, assim, uma das que eu vivi, que pra mim foi muito esquisito, a gente tá no Brasil. E não faz tanto frio assim. Aconteceu do ano que a gente tá fazendo.
fazer um frio. Isso mais na primeira do que na segunda, eu acho. Fazer Quando um a menininha frio. some na floresta, né? Fazer um frio assim, louco. Que no dia que gravaram o primeiro ritual que a Aya faz com a Halina, nevou. Gente. Nevou. Eu lembro que eu estava no hotel, eu fazia assim, não tá nevando. Não é possível que tá nevando. A gente não tava tão lá embaixo, a gente não tava num lugar tão alto, a gente não tava numa época de tanto frio. Eu lembro que na segunda temporada eu peguei um dia de -2. Gente. A cena da escada que grava eu e a Valentina, que faz a Ignis, tava -2. Eu não sentia nenhum músculo do meu corpo. Eu não sei como eu fui capaz de falar. Entendeu? Assim, ó, descendo aquela escada, eu vou fazer assim, ó. Eu não Mas ouvia o diretor falar. você sentiu alguma... Porque assim, eu entrevistei Eduardo Gorelli, né? Uhum. Ano Amo passado. Dodô. E aí ele falou, não, quando, acho que é quando foi o personagem dele foi para a Rússia, num momento, eu não lembro agora qual momento, ele falou que ele sentia umas coisas diferentes, que ele tinha uma vibração, que em determinada cena, que o personagem dele carregava um karma muito pesado, que ele sentiu umas coisas diferentes. Você sentiu também lá em alguns momentos? Vou dizer que a Adele me protegeu um pouco, né? Porque a Adele é mais assim, gente, eu sou da É. paz, eu sou da É. igreja, eu sou de Deus, vamos ficar tranquilinho, não vamos brincar com esse tipo de coisa. Não Mas matou ninguém, não foi fazer não feitiço matou em lugar ninguém, nenhum. não foi, ela tá bem, ela não tava fazendo palhaçada, ela tava tranquila. Mas eu tenho uma história que eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Que eu tava lendo a primeira temporada ainda, e eu tava lendo uma cena do Anatoly, quando o espírito entra nele ou sai dele, uma coisa assim. E aí no meu quarto lá em São Paulo, eu tenho uma prateleira muito alta, que eu não mexo nela. Eu não mexo. Fica lá os livros que eu já li, a minha câmera Polaroid e a minha caixinha de memórias. E eu estava lendo essa cena sentada, a minha câmera, que estava lá há 6 meses parada, se jogou. Gente. Aí eu fiz, nossa, bateu um vento, né? Peguei a câmera. É tão alto que eu não alcanço. Não que eu seja assim, nossa, 2 metros de altura, mas, né? Peguei meu banquinho, coloquei a câmera no lugar, tirei o banquinho, sentei, continuei. 2 páginas seguintes, tal, de novo. Ela se jogou de novo e ela espatifou no chão. Gente, Eu lendo uma cena completa de tensão, e assim. você não tá correndo até hoje? Aí eu olhei, eu fiquei assim, tudo bem, então você não vai mais ficar em cima, agora você vai ficar aqui embaixo. Mas vou dizer que eu sou uma pessoa um pouco sensível a isso. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, nossa, tem alguma coisa aqui, né? Eu sempre, eu era uma criança que tinha certeza que via coisa, entendeu? E Amiguinho chegou, invisível. chegou num ponto, não conta pra ninguém, mas eu brinco que a minha casa em Só São Paulo é mal assombrada. Eu brinco um pouco disso. Porque na porta da cozinha tem uma galera que passa. Eu não sei o que que é. Tem uma galera que passa. E aí, eu, lá na casa dos 14 anos, porque eu moro naquela casa há muito tempo, eu comecei a dar nome nos vultos de cores diferentes. Então, Menina, assim, vamos desenvolver isso? não me assusta, no sentido, tipo Giovana assim, sensitiva. mas Giovana Sensitiva, ela mora. Então, tipo assim, às vezes eu paro, eu fico, eu acho que tem alguma coisa por aqui. Vou Gente. ficar quieta, vou fingir que nada tá acontecendo, porque melhor não. Mas uma das melhores que eu tenho, pode ser coisa da minha cabeça? Pode. Mas eu não vou brincar, porque eu acho que o universo é muito grande É, pra gente falar o que existe e o que não existe. Eu deixo a é. existência. Mas eu me lembro que eu tive uma época, eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu comecei a acordar cheia de roxo na perna. Assim, ó, com a perna toda Menina. beliscada, cheia de roxo. E eu fiquei nisso um mês e eu não sabia o que estava acontecendo. Aí um dia eu fiquei muito irritada. Eu sentei na beira da minha cama, olhei em volta e fiz assim: é pra você parar de ficar me batendo, porque eu não aguento mais acordar cheia de roxo. Chega! Eu não quero mais, eu não tô de brincadeira. Não tô de brincadeira brincando com vocês. Que palhaçada! Deitei e dormi. Nunca Nunca mais mais. acordei com roxo. Nunca mais. Pra mim isso é bizarríssimo. Aí eu fico assim, ó.
Cada um vive de cada um acredita no que quer. Eu não brinco com a galera. Você não vai me ver fazer uma brincadeirinha num copo, você não vai me ver. Sim. Ai, Uma tábua Ouija, não o vai. espelho, aquela que tá chamando. Como é que é o nome do espelho? É o nome A até de uma visita. Samara, Sabe? a loura do banheiro. Quem for, você não vai me ver brincar com a galerinha, que eu vou ficar assim, ó. Não, obrigada. Vou me manter quietinha lá no canto. Você quer brincar, você Não, pode mas brincar. Eu tô lá fora. mas você sabe que eu sou assim também. Eu sempre brinco dizendo para as pessoas: gente, eu tenho mais medo de vivo. Eu também tenho. As pessoas de outro plano, eu falo assim: dá um tempo, procura direitinho, que tem uma luz para você seguir. Dá uma Dá uma procurada, olhada. fica até foca que você acha. Eu tenho tenho muito mais medo de vivo. Muito mais. Vivo Ainda é mais complicado. atualmente. Vivo tá complicado. Atualmente está muito complicado. E me diga uma coisa: o que você prospecta para essa terceira temporada? Que, se Deus quiser, e as bruxas da ucraniana. E uma outra coisa que eu ia falar com você. Sabe o que eu fiquei muito impressionado? O Porque eu quê? não lembro, que eu estava revendo a segunda temporada, e na segunda temporada fala da independência da Ucrânia. E em Sim. plena guerra da Ucrânia, da Rússia tentando desfazer a Ucrânia enquanto uma nação. Eu fiquei tão impressionado com isso, que tem o personagem do Bar que conversa com o personagem do Fábio Assunção, e ele fala sobre a importância dessa libertação da Ucrânia, de virar uma nação independente. E eu achei tão curioso de estar acontecendo justamente agora, no momento que lá tem guerra. Não, isso é muito louco. É porque, assim, a Ucrânia também nunca viveu muito em paz. Tem um documentário que a gente assistiu, eu não vou lembrar exatamente agora. Eu posso colocar depois nos meus stories e mandar para você, para todo mundo conseguir ver. Por favor. Mas eu não lembro exatamente de cabeça. Mas, se eu não me engano, em 2014, eles viveram uma situação muito semelhante. Né? Então não é tão novo, é que agora ficou muito pior. Então já era uma coisa que já se falava, é um povo muito guerreiro, é um povo que está tendo que lutar por existir há muito tempo. Então, assim, eu acho muito maluco que isso esteja acontecendo agora, mas não me espanta. Não me espanta porque não é de hoje. Sabe? Então, assim, e é um povo. E a gente tem pessoas que fizeram nossa preparação em Dsalma que estão lá. Nosso professor de ucraniano voltou para lá, o Oscar. Caramba. E E a você gente tem mantém notícia contato dele? com ele. Ele tá bem. Ele tá bem. Ele ficou lá na Ucrânia, ele escolheu ficar. Ele não tá na linha de frente, então, assim, ele tá ajudando a galera, mas ele tá lá. Então a gente ficou bem nervoso nesse sentido, assim, foi bem complicado. Que bom, tomara que fique tudo bem com ele mesmo. Agora, mas para encerrar, eu queria saber isso para você, porque é uma coisa que eu acho muito curioso. Se Deus quiser, vai ter a terceira temporada, porque com aquele fim. Se não dá! Eu não sei. Eu acho que eu acho que eu pego meu telefone, eu reúno um bando de patriotas e vou para a porta da Globo pedir os ETs para ajudarem com a terceira temporada. Pelo amor de Deus, alguém manda. Agora eu fico pensando assim, você que é do núcleo da primeira fase, um núcleo jovem, o que você prospecta para uma personagem cujo futuro você já sabe o que aconteceu? Porque você tem que prospectar um meio do caminho. Né? Você chega a prospectar alguma coisa, fala, sei lá, isso pode acontecer com a... Porque você já sabe o que acontece com a Nelly. Mas lá você não na sabe frente, a gente já sabe. O que acontece no meio do caminho é complicado. Mas eu acho que, assim, eu não sei se eu prospecto alguma coisa que vai acontecer de que a gente não sabe. A gente sabe mais ou menos que a vida da Nelly, ela vive nessa culpa, né? Principalmente esse meio tempo que é meu, né? Que antes de chegar a Isabel, de que ela vive com essa culpa, que ela acha que ela devia ter contado para Ignis o que aconteceu e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria muito ver e fazer é esse momento dela com os gêmeos. Né? O momento em que ela tem esses gêmeos, porque ela é a primeira a ter, né? Ela é a primeira a construir uma família dentro daquele núcleo. E é uma pessoa que viveu com muita culpa, né? E eu tava falando com a Bel uma vez, e ela não é uma pessoa que tem a família presente.
Ela não é Não. uma pessoa que tem gente do lado dela, ela é o apoio das outras pessoas, mas ela não é uma É. pessoa que tem apoio. E vou falar, ter dois filhos ao mesmo tempo é um BO, entendeu? Ter Imagina. um filho já é difícil, ter dois ao mesmo tempo, não tendo ninguém do lado dela, porque é isso. Ela não vai ter basicamente ninguém. É. A Ignis está meio ali, mas ela está vivendo dentro da bolha do que está acontecendo com ela. Então, viver essa experiência dela com os gêmeos, dela encontrar uma família, né, que acolhe ela, mas ao mesmo tempo, como lida com isso, como lida com essa culpa dessa amiga, que isso vai afastar elas de alguma forma nesse meio do caminho. Eu já sinto elas mais afastadas na segunda temporada, né? Pra gente Uhum. voltar a ver elas mais próximas quando, né, de fato elas ganham essa vida adulta, madura, com os filhos já do tamanho que eles tinham quando tudo aquilo aconteceu. Eu tenho muita vontade de ver esse núcleo familiar dela se formar, dessa relação dela virar da mesma família que a Ignis, né? Porque todos eles viram burcos. É. Então, a gente virou da mesma família. Então, eu não sei se eu prospecto alguma coisa para de fato acontecer, porque eu acho que a vida dela vai girar um pouco em torno de ser a mãe, né? O que ela sempre foi. É. Ela tenta se ver ela tenta se ver e se colocar como a mãe da Ignis. Quando a É. Ignis está muito louca, ela fala: não, você vai parar de beber, mesmo que ela não consiga. Ela se coloca nesse lugar. Então eu acho que até a Isabel, ela se coloca nesse lugar de mãe, que era um lugar onde eu queria explorar mais. É. E nessa segunda temporada ela já deu uma libertada, né? Ela já botou mais o pau na mesa, né? Peraí, que o bagulho não é assim! Então, assim, A e gente, quem aí, não assistiu Desalma ainda, vocês têm que assistir. A gente está falando como se todo mundo tivesse visto, mas a Giovanna é, divide a personagem para Isabel Teixeira, que esse ano uhum. causou uma comoção nacional com a Bruaca, né? Ela já Como, é genial, é, mesmo antes eu, de fa- Desalma. eu falei isso há Olha aí, muito tempo. Bruaca foi só Gente, não pro sei se vocês mundo. lembram, não sei se vocês lembram, além da carreira no teatro que ela tem, ela foi a Jane, amiga da Adriana Esteves, Amor de Mãe, que morreu nas mãos da amiga, já estava maravilhosa. Fez 2 temporadas de Desalma. A Buarca foi só uma constatação de uma atriz genial, né? Foi só ela terminando de mostrar o que ela já sabe pro mundo. Porque, É. cara, ela é genial. Ela é genial. Eu, assim, eu tenho que agradecer muito ao universo, ao que for, a quem quiser acreditar no que foi, Deus, em quem for. Eu só trabalhei com gente genial, cara. É, A Isabel é realmente. genial, a Titina é genial, o Helder é genial. Cara, que Desculpa, mas você isso? está mal acostumada. Eu tô ficando mal acostumada. 2 trabalhos na TV desse calibre, desse É, nível, com esses profissionais incríveis, você vai ficar muito metida no próximo. vou chegar no próximo assim, ó. E, gente, cadê meus Gente, não parceiros? quero menos que Fernanda Montenegro. Menos que Fernando eu não aceito. Menos que genialidade eu não quero. Ai, realmente. Mas assim, eu acho que nada é por acaso. Eu acho que tudo Não, que você está colhendo hoje é fruto do trabalho que você já fez no teatro também, da sua dedicação, do seu talento, que é óbvio. Entendeu? Então, assim, obrigada. parabéns. Quero muito agradecer por ter dividido esse tempinho aqui com a gente. E Ai, quando na obrigada terceira eu. temporada de Desalma, vamos marcar um novo papo. Por favor, porque foi muito delicioso, eu me diverti, eu espero que vocês tenham se divertido também. Eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui contigo, de estar aqui com todo mundo. Porque é isso, eu adoro falar de Mar do Sertão, eu adoro falar de Desalma, eu adoro falar dos trabalhos que eu faço, porque assim, eu tenho eles no coração, tão gostosinho, é tão tipo, ó meus filhos, eles estão aqui, são meus É, filhos. são filhos lindos, gente, lindos e bem, Ai, bem amados. Então, meu anjo, obrigado, obrigado a todo mundo que assistiu a live. Obviamente ficará salva para vocês poderem curtir mais essa menina linda e talentosa. Obrigado, meu amor. Muita merda para você, tá? Merda é pra sucesso gente, na língua artística, tá, gente? Pelo na amor de língua Deus. artística, merda, tem merda e quebra-perna, o seu que é melhor. É, foca na Entendeu? merda. Tô querendo Nesse merda. momento. Tô querendo ficar com a minha perna. Já você ainda precisa andar um pouco. Um beijo, Giovana. Até Um breve. beijo, foi um prazer. Tchau, tchau. Até. Tchau. Obrigada.